Mas o Sérgio fez uma pergunta aqui bem legal, que eu quero replicar para você. Quais segmentos de negócios e empresas encontramos maiores problemas de inadimplência? Quais temos que ter mais cuidado? Realmente é uma boa pergunta, Sérgio. É assim, ele vai depender muito. Então, vamos por partes, assim. Então, geralmente, os CDCs vai depender primeiro do público, né? Então, por exemplo, no dia a dia da MPA, eu tenho alguns clientes. Então, eu tenho um cliente que é uma financeira que trabalha com financiamento odontológico, classe D e E, CDC, 24 parcelas. Então, são operações complicadas, porque elas trazem muitos fatores de risco. Eu tenho o prazo, que é longo. Eu tenho a classe D e E, que é uma classe que o cobertor é curto mesmo. Então, o filho fica doente na farmácia, o cara deixa de pagar o CDC. Ele perde o emprego, ele deixa de pagar o CDC. Então, uma lista gigantesca de coisas que podem fazer com que ele não pague. Então, aquela questão da elasticidade que eu Sim. falei, ela fica ali bem mais complicada no caso do CDC. E aí, vai depender muito. Uma das coisas que talvez Sérgio vai responder o contrário. Uma das coisas, das orientações, quando estou fazendo uma análise de crédito, é a gente entender a relevância do que está sendo vendido, né, do que está sendo fornecido. Isso faz ter uma prioridade de pagamento. Né? As pessoas Sim. são assim, as empresas são assim. Então, na análise PJ, eu estou refazendo agora o curso de análise PJ da MPA, esse é um dos pontos que a gente avalia. Né? Eu preciso entender o que eu vendo, quem está comprando, para saber se aquilo é uma venda pontual. A venda pontual tem uma tendência de ter mais inadimplência. Se é uma venda recorrente, principalmente um processo de fornecimento que aquele cliente precisa daquele fornecedor, ele usa aquele processo para transformar o seu produto e vender o seu produto. Então, tem uma tendência de ter menos inadimplência nesse processo em relação a uma venda pontual. E aí vão ser vários processos, né? Mas é o processo de crédito que vai ditar isso, Eu né, na costumo falar verdade. assim, eu costumo perguntar, eu me pergunto sempre como eu trabalho com vendas, né? É. Sempre pergunto assim, eu sou o principal fornecedor desse cliente? Boa. Qual que é a importância do meu serviço Nossa, para esse cliente que está lá na ponta? é. Porque quando a área de crédito, ela vai lá e ela fala assim, olha, você tem um limite de X, e eu sei que esse cliente ele pode precisar um pouco mais, eu tenho, ou de repente ela vai e nega, eu consigo demonstrar através do que eu senti com o meu cliente, como Uhum. vendedor, passar para análise de crédito, que muitas vezes é uma análise mais fria, Sim. de falar assim, olha, esse cliente aqui, nós somos o principal fornecedor e nós estamos interligados com essa importância dentro do negócio. Isso, Então, eu perfeito. consigo dar subsídio para a área de crédito, que muitas vezes a área de crédito, muitas vezes ela não tem essa ciência. Isso eu sinto Tá perfeito isso, Felipe, viu? vários locais. É. Vários locais que eu trabalhei. Inclusive, quando eu tive no algoritmo, eu falei sobre isso. Eu falei bem assim, você é o cara importante na cadeia desse cara, né? Que lá era logística, a gente estava falando sobre Uhum. inadimplência na logística. Se você é o cara mais importante, de repente, vale até a pena você, de repente, correr um pouquinho mais de risco ali. Agora, você também tem outros fatores que você precisa olhar. Sem Mas se dúvida. você tem isso na sua mão e você sabe que o cliente está priorizando você e você faz parte da cadeia de transporte dele, dificilmente ele vai vir atrasar com você Sim. posteriormente. Sim, é o caso, por exemplo, pega transportadoras que são complicadas às vezes de trabalhar, mas para quem fornece combustível, Sim, elas não são clientes tão complicados assim. Sim, você falou um ponto importante, e aí para fechar isso, o que a gente sempre tem que ver é o seguinte, a questão do prazo. Então, eu tenho um cliente, quando a gente fez o processo de consultoria, a gente identificou a seguinte situação. Eles representavam cerca de 5% do faturamento daquela empresa, que era um distribuidor, né? Então ele só comprava e distribuía, era fácil de apurar isso. Mas o prazo que era dado fazia com que esse valor a vencer representasse cerca de 25% do contas a pagar desse cliente. Ou seja, você cria um desequilíbrio aí. Eu não posso ser 5% do cara que não é, está longe de ser o principal, e lá no contas a pagar eu ser praticamente o maior fornecedor dele. sim, Né? Isso deixa o processo desbalanceado. Né? Então, eu preciso observar isso. Por isso que prazo ele é tão importante
quanto limite. Muitas vezes as empresas, olha, se eu falar de todas as empresas que nós já fizemos processo de consultoria, acho que o prazo, se eu tivesse que mudar, se mudar só uma coisa, eu mudaria o prazo. Então, isso aconteceu muito, uma indústria têxtil que nós fizemos um processo. O maior problema ali era o prazo. Né? As pessoas não se atentavam ao prazo, o ciclo operacional de um cliente. Então, é muito diferente, por exemplo, você vender jeans ou matéria-prima de jeans, por exemplo, para a C&A, que precisa comprar um lote de jeans, mandar cortar, mandar lavar, distribuir, é um processo até chegar na prateleira da C&A. De uma costureira que ela mesma compra, ela mesma lava, ela mesma corta, coloca ali na vende, recebe com cartão de crédito antecipado. Então, não posso dar um prazo que é muito maior do que essa necessidade do cliente. Então, às vezes, as pessoas não se atentam a isso. Tanto que um dos estudos que a gente tem, direciona, assim, seja nos nossos mentorados, nos KPIs, nos cursos, é em relação ao prazo. Você faz uma análise diagnóstica, o prazo está sempre ali. Prazo acima de 90 dias. Ele vai ter uma inadimplência maior. Ele representa pouco do faturamento e muito da inadimplência. Né? Pode fazer isso. Por quê? Porque o recurso já foi utilizado lá atrás. A empresa vendeu, usou aquilo para outra coisa, e aí quando chegou a hora de pagar, né? Já não tem mais o dinheiro. Eu falo que o dinheiro não tem carimbo. É certo que ele não tem. Mas a gente precisa seguir essa lógica, né? Entender esse ciclo operacional do cliente é fundamental para definir para ele um limite adequado e um prazo que ele precisa. E que também é importante conhecer também o seu cliente que está lá na ponta, né? Que às vezes você cede, por exemplo, você deu o exemplo da costureira da C&A, você conhece um pouco sobre o seu cliente e o ciclo, por exemplo, que ele vai recolher para uma venda de uma roupa ou algo assim. Uma costureira pode ser mais rápido, a C&A pode demorar um pouco mais, que foi um grande varejista. Pode demorar um pouco mais, até mesmo pela quantidade e colocar todo o processo de validação. É importante saber como que é a atuação do seu cliente lá na ponta.